Oi, eu sou Esther e você está ouvindo o Pod Mundo. Olá, amantes das relações internacionais. Espero que estejam bem. Bem-vindos ao primeiro episódio de 2022, que não poderia ser diferente, falando sobre uma das maiores polêmicas das relações internacionais que está acontecendo agora, que é o conflito Rússia e Ucrânia. Tenho certeza que quem é Podmunder de carteirinha estava esperando a gente botar um cropped, reagir e falar sobre esse assunto tão comentado nos últimos meses. Mas primeiramente é muito importante que a gente fale sobre a complexidade desse assunto. É um conflito que eclodiu agora, mas apesar disso não é recente e devido às reviravoltas que aconteceram, tornou muito difícil que a gente falasse sobre ele assim que estava no auge, do seu acontecimento. E durante esse processo nós podemos observar alguns discursos, alguns pronunciamentos, como por exemplo do presidente Joe Biden, relatando um desligamento de bens, importações e serviços russos em apoio à Ucrânia. Also taking a further step of banning imports of goods from several signature sectors of the Russian economy, including seafoods, vodka and diamonds. É muito importante que a gente fale sobre como essa situação é preocupante, principalmente por estar sendo denominada uma guerra, por haver um ataque russo aos ucranianos. A embaixadora norte-americana da ONU, a Linda Thomas-Greenfield, fala um pouco sobre como esse tipo de situação tem que ser neutralizada. A voz de cada líder, cada país a pedir aos russos para acabar com esta guerra é importante. Nenhuma voz é demasiado pequena, nenhum presidente é menos importante neste esforço. É por isso que em Nova Iorque, na Assembleia Geral, o voto africano é tão importante para que possamos dizer aos russos que eles não têm aliados nesta guerra de agressão contra a Ucrânia. They have no allies in this war of aggression against Ukraine. E para compartilhar uma visão desse conflito conosco, nós trouxemos o pesquisador Gustavo Oliveira, que é mestre em Relações Internacionais e especialista em conflitos internacionais. Professor, pode se apresentar para nós? Eu sou doutorando em Relações Internacionais pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas, que é da Unesp, da Unicamp, da PUC São Paulo. Eu fiz mestrado também lá. E minhas pesquisas giram em torno da política externa da Rússia e também as relações internacionais no espaço pós-soviético e na região dos Balcãs. Minha pesquisa de doutorado, tese no caso, ela é sobre a política da Rússia para o Oriente Médio no período pós-Guerra Fria, mas eu tenho acompanhado também toda a questão da política externa da Rússia, como eu falei, também as reflexos disso e também as próprias relações internacionais de maneira mais ampla na região do espaço pós-soviético e na região dos Balcãs. De início, eu acho que a gente tem que começar com essa pergunta, que é como esse conflito surgiu e por que ele acontece. Acho que é muito importante para a gente iniciar a nossa conversa. Bom, ele é um conflito que, evidentemente, ele tem raízes bem profundas, mas creio que, assim, é claro que a guerra tem início agora, em 2022, nessa invasão da Rússia. Podemos falar também na crise que se inicia no final de 2021, que se desdobra agora nesse conflito militar, mas as raízes são mais profundas e acredito que o ponto central para a gente entender tudo isso tem a ver com a questão da orientação externa da Ucrânia, o alinhamento geopolítico da Ucrânia. Então, a Ucrânia ela era parte do Império Russo, sim, por muitos séculos ela foi parte do Império Russo, em partes diferentes, foram sendo incorporadas em momentos diferentes, mas no final de todo esse processo, a Ucrânia faz parte do Império Russo, grande parte dela, depois ela assume essas fronteiras que ela tem hoje durante o período soviético. E a União Soviética ela se desintegra em 1991, na sequência da Guerra Fria, e forma-se então 15 países independentes, incluindo a própria Rússia e a Ucrânia. O que acontece é que a Rússia ela se torna independente em 1991, mas ao mesmo tempo ela continua a reivindicar o status de grande potência, e esse status ele subentende também a noção de que a Rússia tem direito a uma esfera de influência, que os russos chamam de esfera de interesses privilegiados, que gera em torno exatamente ali da questão da região da ex-União Soviética, o espaço pós-soviético. Então, a Rússia, de certa maneira, sempre quis que os países dessa região, a maioria deles, pelo menos, fizessem parte de algum espaço geopolítico que tivesse uma primazia, uma influência predominante da Rússia. O que ocorre é que a Ucrânia, parte da população dela, pelo menos, ela queria um alinhamento não com a Rússia, e sim uma aproximação com as potências ocidentais, fazer parte da União Europeia, fazer parte da OTAN, por exemplo, que a OTAN é a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Então, tudo isso foi tema de disputa na Ucrânia ao longo desse período de independência,
E a Rússia, evidentemente, sempre acompanhou com muita atenção essa questão, querendo fazer com que a Ucrânia permanecesse ali na sua órbita de influência. Mas há um evento capital que ocorre em 2014, que a meu ver, também ele é crucial para entender o que está acontecendo agora, que ocorre... Há uma série de protestos na Ucrânia em 2014 contra o governo do presidente Viktor Yanukovych, e esses protestos acabam levando a derrubada desse governo, que era um governo amigável à Rússia, né? E a Rússia, então, ela se aproveita da instabilidade que havia dentro da Ucrânia. Grande parte da população da Ucrânia também viu de maneira negativa a derrubada desse presidente, toda aquela questão da instabilidade política, particularmente nas regiões leste e sul, onde havia uma população que tinha aí um certo receio quanto ao nacionalismo ucraniano, que também demandava relações próximas com a Rússia, né? Então, essa população, parte da população ali do leste e do sul da Ucrânia, ela se revolta contra os acontecimentos que ocorreram em Kiev, e surgem aí movimentos separatistas, né? Então, na região da Crimeia, uma região de maioria étnica russa, inclusive, ela declara a independência e depois ela é incorporada à Rússia, ela é anexada pela Rússia em 2014, e mais ou menos aquele contexto dos eventos na Ucrânia. E, ao mesmo tempo, na região do Donbass, nas províncias de Donetsk e Luhansk, aparecem também movimentos separatistas que buscam aí um alinhamento, uma aproximação com a Rússia. A Rússia se aproveita também e apoia esses movimentos. Então, por conta dessa atuação da Rússia, vai se fortalecer na Ucrânia essa atuação de anexar a Crimeia, né? Ou seja, tomar parte do território da Ucrânia e também apoiar os movimentos separatistas. Na Ucrânia vai se fortalecer parte da população esse vetor pro-ocidental, né? Ou seja, a busca por uma aproximação às potências ocidentais, justamente para ter um respaldo de segurança maior contra a Rússia. Isso vai se traduzir principalmente na busca pela entrada na OTAN, como eu falei, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, né? E é bom ressaltar que é uma aliança que sempre, ao longo da sua história, ela viu a Rússia de maneira mais ou menos explícita como um adversário, e, portanto, a Rússia sempre teve uma desconfiança histórica com a OTAN. Isso se acentua exatamente porque a OTAN, a partir de 2014, em reação a essa atuação da Rússia, a OTAN ela vai assumir mais explicitamente que a Rússia é um adversário. Isso, então, intensifica as desconfianças, as inseguranças da Rússia contra a OTAN. E, em paralelo a essa questão de a Ucrânia querer buscar a entrada na OTAN, que inclusive se torna parte da Constituição da Ucrânia em 2019, essa busca pela entrada na OTAN, a Ucrânia também desenvolve uma cooperação em segurança, cooperação militar muito próxima com as potências ocidentais, com os Estados Unidos, principalmente, e Reino Unido também. Isso, portanto, intensifica as inseguranças da Rússia, e a Rússia vai exigir que a Ucrânia acabe, né, com essa aproximação, porque a Rússia via como uma ameaça latente à sua segurança, esse alinhamento, essa aproximação da Ucrânia às potências ocidentais. A Rússia, de início, tentou fazer isso por meio da diplomacia, principalmente no final do ano passado. A Rússia lança um projeto de acordo com os Estados Unidos e com a OTAN, que são acordos que justamente previam uma renúncia da OTAN de incorporar países da ex-União Soviética, incluído a Ucrânia. Também, a Rússia também propõe que a OTAN e os Estados Unidos limitassem a sua cooperação militar com a Ucrânia, mas esses acordos não tiveram sucesso, e a partir do momento em que essas iniciativas russas diplomáticas elas falham, então a Rússia ela parte para a ação militar, invade a Ucrânia, também executa bombardeios, né, contra o território ucraniano, e temos então esse quadro que se inicia agora de guerra, em fevereiro de 2022, e está durando aqui até o momento que a gente está conversando. Mas uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber existe alguma possibilidade desse conflito ser resolvido apenas de forma diplomática, mesmo que já tenham havido alguns conflitos mais ou menos bélicos, mas existe ainda a possibilidade de ser resolvido de forma diplomática? Bom, temos que compreender que a diplomacia e a guerra elas são complementares, né? Ambas buscam os objetivos políticos dos lados envolvidos no conflito. Então, a força militar é utilizada para se atingir objetivos políticos, a diplomacia também, as duas estão sempre atuando aí, no caso desses conflitos, comumente andam de mãos dadas no sentido de que são canais diferentes por meio dos quais os países, os governos buscam atingir seus conflitos, atingir os seus objetivos políticos, né, solucionar esses conflitos conforme seus interesses. Desde que se iniciou a guerra, já tem havido aí uma série de rodadas de negociações entre as delegações da Rússia e da Ucrânia, e são discutidos diversos pontos. O principal deles, um deles, não, mas o que é o mais nevrálgico, é a questão exatamente daquilo que eu falei, da orientação externa da Ucrânia. A Rússia exige que a Ucrânia seja um país neutro, ou seja, um país que não faz parte da OTAN, não faz parte de blocos militares. Isso, no caso, Rússia e Ucrânia, tem a ver com a Ucrânia não fazer parte da OTAN. E a Rússia exige também a questão da desmilitarização da Ucrânia, que seria
fazer com que a Ucrânia não tenha, né, um potencial bélico militar que a Rússia considera como ameaçador. E aí também uma série de outras questões que é territoriais. A Rússia exige também a reconhecimento da Crimeia como parte do território russo, exige que a Rússia reconheça as repúblicas de Donetsk e Luhansk como estados independentes. Aí tem se falado também na questão de a Rússia exigir o respeito, né, ou pelo menos a abolição de leis que a Rússia considera que discriminam o uso da língua russa na Ucrânia. E tem também a questão que a Rússia tem acentuado bastante que a Rússia tem chamado, né, de desnazificação da Ucrânia, que é algo que é um pouco nebuloso, não foi exposto de maneira muito clara no papel, mas acredito que tem a ver com a proibição ou punição de alguns grupos de extrema-direita da Ucrânia, né, alguns que de fato têm uma influência neonazista em suas origens, que participaram, por exemplo, do conflito no Donbass. E a Rússia acusa, por exemplo, esses grupos de terem praticado crimes de guerra. Então tem tudo isso, essas negociações estão ocorrendo. No momento que a gente grava, no dia que a gente está gravando, já houve, por exemplo, negociações entre as delegações de Rússia e Ucrânia, as negociações que ocorreram na Turquia, e já houve alguma indicação de que há um certo progresso nessa questão da neutralidade, por exemplo, né? Mas e a Rússia anunciou também que estaria disposta a restringir as operações militares em algumas partes, em algumas frentes da guerra na Ucrânia. Mas tudo isso ainda, eu creio que é uma questão muito volátil, né? Vai depender muito de como as coisas vão se desenvolver nas frentes de guerra. Mas o que importa falar é que a guerra e a diplomacia, como eu falei, elas são complementares e não são mutuamente excludentes. Então, eu creio que as negociações devem continuar. Isso não necessariamente subentenderá o fim das ações armadas, até que se atinja aí uma solução que os dois lados considerem que atenda aos seus interesses. Como esse conflito ele está impactando as relações internacionais neste momento e na história também? De maneira mais imediata, é que podemos falar em todas as tensões que existem, né? É um conflito que ele ocorre, ele tem essa particularidade de ele ocorrer na fronteira geopolítica, né, entre as duas maiores potências militares, as duas maiores potências nucleares do planeta, que no caso são a Rússia e os Estados Unidos lideram a aliança militar, que é a OTAN, e um confronto direto entre a Rússia e a OTAN elevou-se o risco disso. É claro que permanece improvável por conta dessa questão de as potências quererem evitar uma confrontação direta, mas tem essa questão de um risco de ter se elevado, né, de uma confrontação entre a Rússia e a OTAN, e a partir do momento em que os Estados Unidos, por exemplo, e outros países nucleares, né, que têm arsenal nuclear, como o Reino Unido e a França, fazem parte da OTAN, então o conflito direto entre a Rússia e a OTAN carrega em si um risco maior de uma escalada, né, para um eventual conflito nuclear, né, um conflito entre as grandes potências que poderia escalar para uma confrontação nuclear. Então tem toda essa questão do risco mais imediato para a segurança internacional, que se eleva, né, embora, como eu falei, continue provável por conta desse desejo de evitar, que as potências têm de evitar um conflito direto entre si. E podemos falar também em efeitos mais em outras áreas, né, não somente essa questão mais imediatamente militar, mas a própria questão da arquitetura das relações políticas, econômicas internacionais. Eu tenho em mente aqui principalmente a questão das sanções, né? Os Estados Unidos, os países europeus adotaram uma série de sanções contra a Rússia, são sanções que restringem a capacidade de a Rússia se inserir nos circuitos econômicos, financeiros, enfim, internacionais, né? E a Rússia, evidentemente, ela não vai ficar parada, ela já vem desenvolvendo há alguns anos, né, uma série de iniciativas que buscam amortecer essas políticas das potências ocidentais, e no sentido de a Rússia desenvolver aí uma série de iniciativas bilaterais e também multilaterais de promover outro tipo de integração econômica, por exemplo, que fuja desses esquemas, né, dessas instituições que têm um papel maior das potências ocidentais. Então, a partir do momento em que há esse efeito na arquitetura das relações entre os países, pode-se falar que esse conflito pode levar também a uma reestruturação das instituições, né, do padrão de relações entre os países no sistema internacional de maneira mais ampla, no sentido de se diminuir, digamos assim, a dependência, né, ou a centralidade das potências ocidentais na organização da arquitetura, né, de instituições, enfim, os padrões de relacionamento econômicos, políticos, diplomáticos que há entre os países nas relações internacionais. E voltando também um pouco à questão dos efeitos mais imediatos, podemos observar também uma série de efeitos dessa guerra na Ucrânia, assim, efeitos mais amplos, né, para o sistema internacional como um todo. Temos visto, por exemplo, na questão econômica, né, a volatilidade dos preços de petróleo, por exemplo, tem aumentado, isso se reflete em vários países, inclusive no Brasil, por exemplo, então há um aumento aí de preços de energia. Na Europa também tem se observado um aumento dos preços de gás. A Rússia é um grande exportador de gás. Pode-se falar também na questão da provisão de alimentos, né, para os mercados internacionais, porque tanto Rússia como Ucrânia são grandes exportadores de gêneros agrícolas, grãos, por exemplo,
E à medida em que ocorre uma guerra, esses países tanto se veem na necessidade, né, mais forte de suprir as suas necessidades internas, como também a ocorrência da guerra dificulta aí as linhas de comunicação, toda a logística, né, de exportação e escoamento de produtos alimentícios, por exemplo. Então podemos falar nesses efeitos mais imediatos também da guerra entre Rússia e Ucrânia, desse ponto de vista, né, econômico internacional. Então tem uma série de efeitos, como eu falei aqui, são tanto de curto prazo, que já se observam, como também são questões, principalmente essa questão que eu falei da reestruturação da arquitetura internacional, diplomática, econômica. Eu acredito que vão ficar mais claros os contornos disso mais no médio e longo prazo. Professor Gustavo, nós temos um quadro no Podmundo chamado Pode Indicar, em que o nosso convidado ele indica algo que arremate a entrevista. Pode ser um livro, um documentário, um filme, um artigo. Então, o senhor tem algo que complemente a nossa entrevista para que os nossos ouvintes possam ir procurar e arrematar tudo aquilo que o senhor trouxe para nós? Bom, tem uma sugestão, é um livro mais acadêmico, mas de um autor que eu gosto muito, é um autor britânico, Richard Sacklund, o nome dele, da Universidade de Kent. Ele é um analista dos mais conhecidos sobre a Rússia, e eu creio que ele faz análises bastante objetivas. Eu concordo com muitas das análises dele sobre a política externa da Rússia e as relações da Rússia com as potências ocidentais, e ele oferece também algumas explicações que eu considero bastante pertinentes para a compreensão de todo esse quadro de tensões da Rússia com a Ucrânia, com as potências ocidentais, que, como eu falei anteriormente, eclodem, né, nessa nova etapa, essa guerra agora em 2022, mas tem raízes mais profundas. Né? E ele tem um livro de 2017 que é Russia Against the Rest, que exatamente é um livro em inglês, né, que tem uma linguagem mais acadêmica, mas eu recomendo que ele traz uma leitura bastante interessante de como se estruturaram as relações entre a Rússia e as potências ocidentais ao longo desse período, falando, né, um pouco de como a Rússia sempre buscou ter uma certa relação de igualdade com essas potências. Isso significava a questão de a Rússia reivindicar uma esfera de influência, como eu falei, e na medida em que a Rússia considera que esses interesses são desrespeitados pelas potências ocidentais, então a Rússia parte para ações mais incisivas, né, mais agressivas com relação aos seus vizinhos. Então, eu creio que ele oferece explicações bastante pertinentes sobre toda essa questão das relações da Rússia com as potências ocidentais, se reflete também nas relações da Rússia com a Ucrânia e no que temos observado hoje. Então, um livro chamado Russia Against the Rest, A Rússia contra o Resto, é um livro que foi publicado em 2017, portanto já aborda, né, a questão da crise ucraniana de 2014, né, evidentemente não aborda o que está acontecendo agora, mas aborda o que aconteceu em 2014, e ao meu ver, todo o que aconteceu em 2014 é reflexo, e o que ocorre agora em 2022 é reflexo de questões que já foram postas já no próprio início do pós-Guerra Fria. Então é claro que tem as particularidades conjunturais, mas eu creio que o cerne das questões tem a ver ali com o próprio fim da Guerra Fria, o início do período pós-Guerra Fria, e nesse livro eu creio que o Richard Sacklund ele aborda de maneira bastante objetiva e, ao meu ver, com muita precisão, como se desenvolveu essa questão e como essa questão levou a essa situação que nós temos hoje em torno da Ucrânia. Professor Gustavo, nós somos muito gratos pela sua entrevista, foi completamente inteira, né? Tudo aquilo que nós precisávamos saber foi trazido. E então eu agradeço pela sua presença. Eu agradeço, foi um prazer falar com vocês. Um abraço, até a próxima. Infelizmente, nosso episódio chegou ao fim, mas antes de ficar triste, nós queremos te dizer que episódios novos virão. Mas para que você saiba quando novos episódios estarão no ar, é muito importante que você esteja ligado nas nossas redes sociais. Quando sairão novos episódios, para que você se organize e fique ciente de cada movimento nosso. Muito obrigada por ter ficado até o finalzinho. Se cuida, fique em casa. Tchau!